Bom, gente, boa noite a todos. Eu estava já ali, entrando no relaxamento ali com a condução da Tânia e de repente acaba. Nossa, muito bom, né? A gente se entregar um pouquinho, né? E é exatamente esse convite que eu vou fazer para vocês agora, para que a gente se entregue, né? Para esse momento, para essa noite, para que a gente esteja inteiro aqui, porque escolhemos estar aqui hoje falando de nós, né? E relembrando um pouquinho a vocês, pelo que a gente já percorreu até aqui, né? Porque estamos no nosso 9º encontro. Como a Tânia bem disse ainda agora, o nosso curso tem 20 aulas. Na próxima semana a gente chega na metade do curso. Então, já não somos mais e já podemos olhar para trás e perceber que já não somos mais aquela pessoa de 9 encontros atrás, né? E dentro dessa progressão, nós falamos sobre a história do Espiritismo, falando sobre Deus, falamos sobre nós, né, os espíritos, e descobrimos que o espírito não está ligado perpetuamente a um embotamento físico, né? Ele se liberta parcialmente, até um dia que ele se liberta totalmente. Depois de descobrirmos isso tudo, entramos num módulo, vou dizer assim, que falou sobre a reencarnação. E tivemos 3 semanas, 3 aspectos diferentes a respeito da reencarnação. Então, sabendo que a reencarnação é um mecanismo natural, que todos nós aqui, quer queiram ou não, quer saibam ou não, vai reencarnar, e que passamos por esse processo dialético, entre a vivência na matéria e a vivência na instância espiritual. Bom, então, nos leva exatamente ao nosso tema de hoje, né? Falaremos sobre vida espiritual. E eu poderia começar, porque vocês sabem que eu gosto de fazer sempre alguns acordos no início. O primeiro deles, vocês vão se lembrar, que eu desejo e espero que vocês participem, porque essa é uma construção feita por todos nós, né? Feita a todas essas mãos. Não sou eu apenas que vou estar trazendo conteúdo aqui, eu vou estar provocando vocês, né? Então, por favor, perguntem se tiverem dúvidas. Às vezes eu corro um pouco demais, se estiver falando um pouco rápido, pode dizer, opa, pisa no freio aí, vamos devagar. E a gente vai construir isso juntos. Só preciso para que a gente faça dessa forma, levante o braço, porque a gente vai ter ali a dupla Beto e Beto, que estão aí com os microfones, para que o microfone chegue até vocês e a gente possa ouvir a pergunta e também a resposta. Então, é o nosso primeiro combinado. Mas, depois disso, eu gosto sempre de começar fazendo uma pergunta para vocês. E existe, assim, não sei se vocês concordam comigo, mas tem algo que passa pela ideia do senso comum das pessoas, que quando a gente diz assim que uma pessoa é muito evoluída, normalmente a gente associa aquela pessoa muito espiritualizada, né? Aquela pessoa que reza muito, né? E que segue normalmente algumas regras de uma determinada religião, seja ela a que for, mas normalmente a gente associa, não, aquela pessoa é uma boa pessoa, né? Uma pessoa evoluída, é um cristão ou um crente, enfim, é uma pessoa muito religiosa, a gente tem essa associação. Aí com isso, essa ideia nos leva àquele pensamento do qual eu mesmo professei durante muito tempo, que se vocês me perguntassem assim, qual é a vida mais importante? A vida material ou a vida espiritual? O que vocês responderiam? Material ou espiritual? A estrelinha, né? Tem que ter estrelinha nesse curso. Então, normalmente a gente responderia assim, a vida mais importante é a espiritual. Por quê? Porque a gente quer dizer assim, não, a matéria é perecível, passageira, né? Isso é só um tempo que a gente passa aqui na matéria, isso não vale nada, a gente vai jogar fora esse corpo, né, que estamos utilizando agora, esse veículo, vai jogar fora. E aí a gente tende a achar que a vida mais importante é a vida espiritual, aquela fase em que a gente está sem esse invólucro corpóreo. Lê do engano. Sabe por quê? Porque a vida mais importante é a vida do espírito. E a vida do espírito passa
por essas duas etapas, né? Então é tão importante estarmos vivenciando a materialidade, essa dimensão, da qual a gente aprendeu um bocado aí nos aspectos da reencarnação, o quanto a gente precisa programar essa estada aqui, o quanto, quando ela começa e de que forma começa. Enfim, a gente já entendeu que é importante a vivência na matéria, assim como é importante a vivência fora dela. Então, a vida do espírito perpassa por esses dois períodos. O período em que a gente está na matéria e que tem uma importância muito relevante, mas também o período que a gente está fora dessa dimensão material e vivendo numa dimensão espiritual. Então, o mais importante, a vida do espírito, que passa por essas duas fases. E dito isso, eu quero lembrar que talvez, né, alguns que são jovens igual a mim, né, há bastante tempo, vão lembrar, porque havia uma novela na Globo, olha que eu não sou muito de assistir novela não, mas algumas referências eu tenho. A Viagem, alguém lembra dessa novela? Eu acho que recentemente, nem valeu muito, porque recentemente eu acho que ela passou numa reprise, naquele Vale a Pena Ver de Novo, mas essa novela, que passou há muitos anos atrás, ela trazia uma ideia, se vocês se recordam, né? Tinha a Diná, que era uma personagem, e eu não me lembro o personagem do marido dela, que era o Antônio Fagundes, mas não lembro. E tinha um cara também que era o Alexandre, que era o cara era o mal, né? Aquele cara era o assustador, né? Quando ele desencarnou na novela, que ele aprontava um bocado para todo mundo, né? Era o malzinho. Quando ele desencarnou, ele foi para um lugar lá nas cidades espirituais, que era um lugar meio brabo, né? A gente chama de umbral dentro da nossa linguagem espírita, né? Então o Alexandre era aquele cara aterrorizante, mas a Diná não, a Diná e o Antônio Fagundes, que eu não lembro agora o personagem, eles foram para um lugar, para uma instância espiritual, que era um negócio assim entediante, porque era um lugar que só tinha aquele gramadinho, um monte de coelhinho branco saltitante e aquele som de harpa, aquela coisa. Imagina ficar num lugar desse, vocês gostariam? Eu acho que ia ser um tédio, né? Você ficar lá num lugar assim, que só vendo o coelhinho pulando na graminha, né? Que coisa chata, né? Primeiro que eu já falei algumas vezes, eu não estou nem com pressa de desencarnar, não. Aliás, eu não estou nem com pressa, não estou com pressa nenhuma, né? Eu desejo ter dado o DNA da minha avó, que está lá com 96, firme, forte, lúcida e brilhante. Então, eu espero ter dado o DNA dela. Mas, quando desencarnar, e eu vou falar de novo, quando desencarnar, eu quero ir para um lugar que tenha churrasco, porque viver num lugar que não tenha churrasqueira, para mim, não tem graça nenhuma. E imagina num lugar com um gramadinho daquele verdinho, e coelhinho pulando, e som de harpa. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham? Será que é assim mesmo a vida espiritual? Quem me ajuda aí a construir essa ideia? Será que é assim? A gente vai ficar lá em algum lugar, ali Beto, vai ficar em algum lugar olhando o coelhinho branquinho saltando naquele gramado e nada mais? Boa noite, Boa olá noite, tudo Luiz. bem? Você está diferente, voltou mais moço. Mais bonito? Fala Mais assim. bonito, Ah, então eu gostei. tá um Pronto. gato, viu? Mabel. Lembrando a obra de André Luiz, né? Nosso Lar, Uhum. não é? E algumas Clássico, outras né? obras. É o clássico, é. Então, eu acredito que existam mesmo colônias, né? Cidades, toda uma construção como as próprias obras dizem, relatam, que são construções de sociedades semelhantes a essa daqui. Aliás, nós aqui trouxemos de lá todo o DNA disso tudo, né? Uhum. Então, acredito que sim. Se fosse para ficar naquela relvinha com o coelhinho, eu não ia querer. De jeito nenhum. Um negócio altamente entediante. Verdade. Mas acredito que seja algo assim de muito trabalho. De trabalho nas diversas áreas, né? Como o próprio André Luiz foi achando que se achava um médico tão importante, não admitia que fosse tratado no hospital espiritual por um enfermeiro.
E ele, sendo médico, via os outros doentes e ele queria levar aquela medicina que ele conhecia e tinha levado daqui. Que era uma medicina do corpo físico, ele não tinha mais corpo físico, né? Para que servia aquilo, né? Exatamente. Então eu acredito sim que existam. Eu mesmo quero ir para um lugar ótimo. Eu Vamos também. ver, estou me esforçando. Também, estamos trabalhando para isso. Não é? Pois é. Tá bom, Mas obrigada. então, perfeito a sua fala, porque o próprio André, já que você trouxe, né, esse clássico, né, que é Nosso Lar, de André Luiz, o próprio André Luiz diz o seguinte, que a nossa vida aqui é um rascunho mal acabado, olha o que ele diz, que é um rascunho mal acabado do que ocorre, né, do que acontece, do que a gente vive no mundo espiritual. Então, a novela é fantástica, é bem legal, eu não sou muito noveleiro, não sou muito, eu vejo algumas, mas não sou muito noveleiro, mas a Globo podia ter pesquisado um pouco mais a fundo, né? Porque ela foi rasa ali na cidade espiritual, né? E seria um tédio realmente ficar lá naquele lugar dessa forma. Tem que ter agitação, né? Tem que ter agito, tem que ter trabalho. Então, o que fazemos aqui, segundo André Luiz, é um rascunho mal acabado do que ocorre lá. Então, aqui a gente tem profissões, né? A gente tem uma infinidade de trabalhos, de tipos de trabalho, e, portanto, a gente se desenvolve numa infinidade de dimensões diferentes, né? Eu costumo dizer que eu venho me desenvolvendo numa área das ciências exatas, né? Eu sou engenheiro da minha primeira formação, e será que é só isso? Não, tem outras áreas, tem as humanas, então a gente tem sempre que estar crescendo, sempre que tem que estar ganhando habilidades nas diversas dimensões na vida. E isso acontece aqui e isso acontece lá. Portanto, aquela ideia, né, se é que alguém tem aqui, que vai, quando houver a morte do corpo físico, vai descansar em paz, então pensem que é o momento de começar a desconstruir, porque não existe essa coisa de descansar em paz. A gente vai trabalhar, igual aqui, a gente vai se desenvolver, a gente vai se aborrecer, porque não vai achar que chegar lá não tem nada disso. Tem, sim, os espíritos somos nós, né? Uma fala bem atual e que eu tenho parafraseado o Adenauer nela, espíritos são pessoas e pessoas são espíritos. Portanto, a morte não tem aquela varinha mágica, chamada varinha de condão, né, com o poder de transformar ninguém. O que somos aqui é exatamente o que seremos do outro lado. Portanto, se a gente quer ser diferente, mude, né? Mude o que você está fazendo agora, para que você possa chegar. Não é que também chegando lá você não possa mudar, também pode. A gente tem a eternidade aí para se desenvolver e para as nossas mudanças, né? A gente tem a eternidade para isso. Mas, né, se a gente já apreende algo aqui e muda, aí concordo que chegando lá a gente vai ter coisas melhores, encontraremos situações, instâncias espirituais melhores, né? Por isso falamos, né, eu e a Mabel agora, que a gente está trabalhando aqui para que a gente vá para um lugar bem legal. Inclusive, eu como bom carioca dizia, porque nós vamos descobrir hoje, né, que ficam, se é que existe geografia espiritual, né, porque eu não sei como é que a gente dimensiona isso, mas a cidade Nosso Lar, que é desse clássico, nesse livro de Chico, né, escrito por André Luiz, ditado, né, por André Luiz, escrito por Chico, a cidade espiritual Nosso Lar fica vamos dizer assim, nas alturas ali da cidade do Rio de Janeiro. Então eu pensava assim, né, como bom carioca, eu falava, eu vou desencarnar, eu vou para Nosso Lar, né? Eu vou para lá. Mas hoje eu vou confessar para vocês, já não quero nem mais Nosso Lar, não. Eu estou querendo já algo maior, porque Nosso Lar, a gente vai descobrir hoje aqui, que ele está rasteirinho aqui com a nossa dimensão. Não é uma cidade espiritual lá longe, nada disso. Ela está aqui na beirada do umbral, né? Vamos falar sobre isso hoje. Bom, não vou nem perguntar se até aí tudo bem, porque nós nem começamos, fizemos apenas uma entrada no nosso tema, né? E para que a gente desenvolva esse tema, eu queria apresentar para vocês os nossos objetivos dessa noite, se esse negocinho aqui obsediado
Deixa eu ver aqui se vai. Não vai. Mais uma vez. É para cima ou para baixo aqui, Rodrigo? Então, do lado, mais para cima ou para baixo? Foi para cima e foi para... Agora. Isso acontece de vez em quando. A gente vai ter uma aula, mais 2 semanas, obsessão? Quando é? É. Hã? Médio, mediunidade, depois obsessão, né? Então, daqui a umas 3 aulas, a gente vai ter uma aula sobre obsessão. E vocês vão aprender sobre obsessão, vão ver que o conceito, né, de obsessão é um espírito que atua, né, que age sobre o outro, é um sobre a influência do outro, isso é obsessão. Mas tem uma que ninguém fala, que é obsessão eletrônica. Computador, passador de slide, essas coisas é tudo obsediado. Tem hora que só faz a vontade deles, funciona do jeito que eles querem. Enfim, a gente vai entender isso na obsessão. Bom, os nossos objetivos, né? O objetivo geral é percebermos, né, a nossa percepção de que os espíritos, quando desencarnados, têm uma vida social, espiritual, de acordo com os seus níveis de evolução. Então, logo o nosso objetivo já diz que não vai ter aquela história de coelhinho pulando num gramadinho, né? A gente vai ter vida social, profissional, vamos trabalhar, a gente vai nos relacionarmos, né, com uma sociedade. E aí, de novo, pegando o gancho lá que a Mabel trouxe de André Luiz, né, se aqui é um rascunho mal acabado do que tem lá, então significa que a gente tem exemplos de organizações políticas, sociais, melhores do que o que a gente encontra aqui, né? Se aqui é o rascunho de lá, então a gente vai encontrar, né, estruturas, né, de cidades, estruturas, edificações, estruturas organizacionais, né, sociais, políticas, igualzinho aqui, ou melhor, igual não, melhor, né? Mais acertado do que o que a gente vive aqui. Bom, objetivos específicos, entender que as missões e ocupações dos espíritos variam de acordo com os seus níveis de evolução. É sabido por nós, e a gente teve uma aula que falou sobre a evolução, que todos nós aqui estamos dentro de uma faixa, vamos dizer assim, né, de uma faixa similar de desenvolvimento. Então, todos nós aqui já adquirimos uma quantidade de habilidades, alguns um pouco mais numa direção em que eu vou, por uma questão didática, dividir em 2 etapas, né, que tem uma área de desenvolvimento que é a área intelectual, onde a gente vai, os aspectos culturais, né? Então, essa área intelectual é uma área importante de desenvolvimento. Mas tem uma outra área, né, que é a área da moralidade. A gente entende hoje que falar simples e puramente em moral não seria o mais adequado, a gente deveria ampliar isso para uma questão ética, mas os aspectos morais desse desenvolvimento passam por essa outra área de desenvolvimento. Então, eu trago uma imagem que, é claro, que é apenas uma questão iconográfica para a gente entender, né, que é o anjo. O anjo não é aquele ser que tem 2 asas? E como nós estamos nos desenvolvendo, nós vamos nos transformar em anjos. É claro que ninguém vai criar asa aqui, né? Então, entendendo que é só uma iconografia. Mas para a gente virar anjo, a gente precisa construir as nossas asas. Aí uma asa é a asa da moralidade e a outra asa é a asa da intelectualidade, né? Os aspectos morais e intelectuais vão estar construídos nessas asas. E dentro dessa faixa de desenvolvimento que nós estamos, alguns de nós já se desenvolveram um pouco mais moralmente, outros já se desenvolveram um pouco mais intelectualmente, mas todos dentro de uma grande faixa de evolução. Então, não tem muitas diferenças, mas é claro que você ainda encontra algumas pessoas que estão muito aquém, né, de uma determinada massa nesse desenvolvimento. Quando chega lá na vida espiritual, essas pessoas que têm essa relativa diferença não vão estar no mesmo lugar, no mesmo ponto, porque
tem questões a aprender, né, necessidades diferentes de desenvolvimento. Então, não quer dizer que João e Maria, porque desencarnaram, vão se encontrar, né? E às vezes a gente pensa assim, lá no céu. Não, porque João pode estar com muito mais necessidade de desenvolvimento do que Maria. E Maria, então, ascender a uma instância espiritual mais elevada, mais desenvolvida, mais sutil. O exemplo, já que, aliás, sempre é um bom exemplo, porque o filme Nosso Lar... Aliás, quem já leu o livro ou assistiu o filme Nosso Lar aqui? Bastante gente. Agora, quem não assistiu, vale aí o convite agora para assistir, porque eu diria assim, leia o livro. O livro é fundamental e tem muitos aspectos que a gente lê lá no livro que não foi posto no filme, né? Alguma coisa até eles trazem a ideia, mas não foi posto claramente. O livro, então, é bem completo. Mas tem muita gente que eu já ouvi, pessoas do meio, né, espírita, que não gostam muito do filme. Engraçado, eu acho ele bem, até ilustrativo, didático. A gente pode pegar esse filme aqui para pegar como exemplo da nossa aula de hoje, e tem exemplos para todas as questões que nós vamos trazer, né, que estamos pontuando. Então, eu gosto muito. Aí tem gente que fala, porque as roupas eram asseadas ou cozidas e tal. Tudo bem, não sei se é assim mesmo as roupas ou não, mas isso qual é a relevância disso, né? Tem todas as outras, a questão estrutural da sociedade, do trabalho das pessoas, né? Então tem aspectos importantes lá. Então, pegando o gancho do filme, o próprio André Luiz, quando desencarnou, ele, levado por uma culpa pessoal, por uma questão dele, ele foi levado para uma instância espiritual que a gente chama de umbral, né? Um lugar de sofrimento, de dor, né? Normalmente as pessoas que têm uma culpa importante, aliás, pessoal, vale fazer essa marcação aqui, esqueçam culpa, ninguém é culpado de nada aqui, porque a culpa é uma âncora que nos leva para essas regiões, né? Então ninguém é culpado de nada. Se vocês acharem que tem culpa por alguma coisa, coloque a culpa em Deus. Porque se Deus quisesse que você não fizesse nada de errado, teria te criado perfeito. Ele não criou e nos deu a possibilidade de nos desenvolvermos, então ninguém é culpado por nada, né? Enfim, a gente deve ser responsável pelos nossos atos, mas culpado de forma alguma. E aí André Luiz, né, trazendo uma culpa, né, de questões pessoais dele, foi levado para uma instância lá chamada umbral. E era um umbral relativo, bem denso, né? E ele ficou... Aí no filme não mostra, ou melhor, não dá a ideia de quanto tempo ele permaneceu, mas no livro diz que ele ficou 8 anos naquela região. Até que um dia lá, quando ele já não suportava mais o sofrimento, a dor que ele sentia, né, por estar ali, aí ele faz uma oração sincera, né, aquela que tira o sentimento de dentro, né, o desejo mesmo de mudança, e aí ele foi atendido por alguns trabalhadores lá que resgataram ele dessa instância e levaram ele para a cidade Nosso Lar. Daí começa a história do livro e do filme. Quem não assistiu, eu não vou ficar dando muitos spoilers, né, para não estragar, mas ainda assim vale a pena, porque mesmo quem já assistiu, se assistir de novo, depois dessa aula, vai olhar um monte de coisas vai perceber um monte de situações que não tinha percebido antes, então vale a pena até ver de novo. Mas, aí ele é levado para essa cidade. Depois de um tempo, ele, em contato lá com o ministro da cidade, ele descobre que a mãe dele, que havia desencarnado há muito tempo, acompanhou ele em todo o processo, até durante o momento do desencarne dele lá no hospital, o hospital material, né, quando ele desencarnou, a mãe estava ali do lado, amparando ele, mas ele não conseguia perceber. Ele estava lá no umbral, né, em sofrimento, e a mãe esteve com ele em muitos momentos, amparando ele. Ele chega na cidade Nosso Lar e a mãe estava... Mas ele não conseguia perceber a mãe, até que um dia a mãe teve uma autorização de vir até ele e se materializou ali e conversou com ele e tal, e foi uma emoção incrível. Por quê? Então, mãe e filho não deveriam
se encontrar, mas a mãe estava numa situação de evolução muito melhor, era uma pessoa boníssima, né? E ela estava numa esfera espiritual superior. E ele, por mais que fosse um médico, né? Ainda que a história é verdadeira, ele não era médico, né? Era um cientista, mas não era médico. O André Luiz de verdade, que a história de Chico, vocês sabem, né? Era um outro cara. Só que quando Chico escreveu, psicografou, a família processou Chico, aí ele teve que criar nomes de personagens, né? Aí colocou o nome de André Luiz, colocou ele como um médico, mas na verdade ele era um pesquisador, o original, né? Então, mas, seguindo a história, ele, por mais que fosse um médico, por mais que fosse uma pessoa que salvava vidas, que curava pessoas, ele trazia ainda alguns aspectos, né? Ele era um bom vivant, né? Um cara boêmio, né? Ele gostava de uma boemia mesmo, bebida, fumava demais, né? Aqueles charutos e tal, e isso foi o que ocasionou a doença dele. E aí, por ele saber, né, que os vícios dele foram os que levaram ele ao desencarne, essa era a culpa que ele tinha. Um cara da ciência, um médico, sabia tudo que devia fazer de certo e fazia de errado. Então essa foi a culpa que levou ele para o umbral. Então a mãe, sendo uma pessoa melhor nesse aspecto, ascendeu a uma dimensão superior. E ele não podia ir até ela pode vir até ele pelo desejo, pela vontade dela. Então, João e Maria desencarnaram, não significa que vão se encontrar, porque depende do nosso nível de evolução, depende do nosso desenvolvimento. Ok? Segundo ponto, perceber que os espíritos se organizam em cidades e que continuam seus estudos no mundo espiritual. Então, ninguém se transforma, né? Seremos aquilo que somos. Então, se, por exemplo, eu acreditei em alguns estudos que eu me debrucei, acreditei em algumas afirmações de teóricos, de pessoas que chegaram a algumas conclusões sobre o desenvolvimento humano, né? E eu estou fazendo uma programação já, ó, vamos relembrar a aula passada, né? Estou fazendo uma programação da minha encarnação, porque eu já sou engenheiro há 36 anos e eu resolvi estudar psicologia agora, né? Eu vou me formar psicólogo depois dos 60 anos de idade. Será nessa encarnação? Talvez eu não tenha muito tempo para me desenvolver como profissional da psicologia, né? Como eu falei, eu pretendo que a minha encarnação dure até os 90, mas eu não vou conseguir trabalhar até os 90, né? Talvez aí eu trabalhe até uns 70 e pouco, né? 80 já está fazendo hora extra, mas então eu não vou ter muito tempo nisso. Mas qual é a história? Eu quero continuar me desenvolvendo, então eu já estou fazendo agora o que eu quero continuar fazendo depois, né? Não é algo para agora, é para o meu desenvolvimento, é para que eu possa, conhecendo a mente humana, usar isso de uma forma melhor, tanto para mim quanto para outras pessoas, né? Então foi Jesus que disse: qual é o maior dos mandamentos? Ama teu Deus sobre todas as coisas, mas ama o teu próximo como a ti mesmo. Preciso me conhecer, entender de mim, saber das capacidades, das possibilidades, para eu poder atender o outro, né? Então, faz parte desse plano de desenvolvimento contínuo que o Espírito segue. Eu ainda estou apresentando os objetivos da noite, mas eu já estou olhando que vocês estão fazendo uma carinha assim. Se não tiver claro o que eu estou falando, ou qualquer dúvida, ou às vezes querem complementar alguma coisa, pode levantar o braço aí, viu? Tá tranquilo até aqui? Então, beleza. Espero que seja a timidez inicial, que daqui a pouquinho percam essa timidez. Bom, então ainda como objetivos do nosso encontro de hoje, entender as variações do fluido cósmico universal, percepção das diferentes situações em que vivem os espíritos, bem como os diferentes modelos de organização astral. Eu vou trazer esse slide para que a gente vai ver a respeito disso, mas vocês lembram que lá na aula 3, lá atrás, quando a gente falou sobre aula espírito, a gente falou que Deus, como Criador,
ele cria 2 princípios, lembram disso? Quais eram os princípios que ele cria? Eu vi que murmuraram aí, mas eu não ouvi. Material e espiritual. Então, o princípio espiritual se torna espírito, né? Ele se desenvolve e se torna espírito. E o princípio material? Então, ele se dinamiza no universo em uma infinidade de nuances que vai formar as dimensões espirituais. E tudo que a gente conhece, inclusive o envoltório, porque, por exemplo, esse corpo espetacular que eu já ganhei à noite, quando a Mabel falou que eu estou mais bonito agora, não, já fiquei feliz da vida porque ela falou isso, mas esse é apenas um envoltório material, é um corpo, um veículo físico, né, para o espírito que eu sou, que me permite me manifestar nessa dimensão. Existe um outro envoltório, né, um outro veículo de manifestação espiritual, que é feito de uma outra matéria, né? Essa matéria que é uma matéria densa, e esse outro veículo, que é o perispírito, né, que vocês todos já conhecem, ele é um veículo material, mas ele é formado por uma matéria mais sutil, né, que faz parte dessas dinamizações, né, dessas infinitas nuances que o fluido cósmico universal, ou seja, o princípio material criado por Deus, está no universo. O senhor Rush fez assim que ia perguntar alguma coisa. Não? Ah, então, daqui a pouco, pronto. Então a gente vai entender, né, sobre essa matéria, sobre os fluidos. A gente fala tanto em fluido, né? Vamos buscar um certo entendimento a respeito disso. Bom, acho que já dei spoiler dessa pergunta, mas como eu sempre, para a gente começar a refletir sobre o tema, gosto de perguntar, então, afinal, depois da gente falar isso tudo, para onde a gente vai depois que desencarna? Como é que acontece isso e para onde é? Quem é que me fala aí? Será que é timidez inicial mesmo? Ou será que o professor está falando grego e ninguém entendeu nada? Ah lá, a Mabel vai me salvar. Pronto. Nenhum Pode de perguntar. nós, Mabel. Dentro do que você já explanou aí, cada um vai para o lugar que conquistou, Perfeito. não é? Se esforçou, se teve... Eu me lembro que em uma das obras que eu já li, eu vi um exemplo muito interessante. O indivíduo que vivia pregando, que era um espírita atuante e que dava muitas palestras, assim como você, dava muita aula. Aí... Vou ser obrigado a contar essa história agora. Viu, Mabel? Eu já contei muito essa história e vou ter que contar de novo. Quando desencarnou, achou que ia para um lugar maravilhoso, né? Perfeito. Para o Olimpo. E aí ele... Quebrou a cara, né? Não foi, quebrou a cara. Ele encontrou um outro espírito, né? Um senhorzinho que ficava dormindo na palestra dele, né? Aí, tá vendo? Quem é que dorme aqui? Aí acontece que esse senhorzinho, né, estava num local muito mais evoluído do que ele. E ele ficou sem entender. Eu me dediquei à obra, eu palestrei, eu estudei e me dediquei, ajudei. E estou aqui, por que ele que não fez isso? Ainda com aquele nepotismo, né? Aquele nariz empinado, né? Tem alguma aí coisa parou errada nisso, aqui, no porque eu sou nariz um grande empinado, expositor né? espírita. A questão era humildade. Foi o que eu entendi. E aí o senhorzinho fala para ele assim, ó, enquanto você estava lá só falando, eu estava fazendo na minha vida, e por isso eu chegava lá tão cansado que eu dormia na sua palestra. Então, você vê que coisa... Tem alguém dormindo aí? Não, né? Então, eu já contei tanto essa história, Mabel. Já contei tanto essa história em palestra. É muito boa mesmo, é muito boa. Mas é porque, você sabe que eu tenho lá em casa, eu tenho um time de meus filhos, né? Eles ficam me regulando, né? Eu já entendi que fazem parte de um sistema de
de controle do pai. E aí, se eu contar em palestras aqui ou em aulas a mesma história 3 ou 4 vezes, eles já começam a falar assim, pai, mas a mesma história de novo, conta outra, conta outra. Aí acabam me convencendo e eu vou trocando as histórias, né? Vou atualizando também. Então essa é uma das histórias que eu gosto. Mas você lembrou tão bem que eu agora na próxima palestra eu vou contar ela. Pois é muito boa essa história. E enfim, é exatamente isso. Porque seremos atraídos, né, naturalmente para uma instância espiritual compatível com aquilo que somos de verdade. E como o próprio André Luiz diz, né, isso aqui é um baile de máscaras, né? Porque aqui a gente mostra o que a gente quer mostrar, não o que a gente é de verdade, né? Nós, assim, de uma forma muito corriqueira, vamos dizer assim, a gente tem muitas máscaras para o nosso dia, né? Eu tenho aquela máscara que eu apresento no meu trabalho, lá onde eu trabalho com as pessoas, né? Eu sou aquele cara de um jeito, de outro. Eu tenho uma outra máscara que é aquela que eu chego no centro espírita. E olha, e por que não, né? Você sabe que eu faço uma brincadeira, e é óbvio que por trás de cada brincadeira tem algo muito sério, né, embutido, mas eu digo que na casa espírita, assim como em outros templos religiosos, de todos, né, quando as pessoas passam, né, e aqui tem esse portão amarelo, quando a pessoa passa do portão amarelo para dentro, parece que faz aquele negocinho assim, ó, plim, sabe aquele negócio que santo tem, aquela auréola, né? Então acende aquela auréola e todo mundo vira santo. E aí dentro da casa espírita, meu irmão, e é abraço, é não sei o quê, e aquela coisa toda. Mas incrível é que quando o cara bota o pé para o lado de fora do portão, parece que apaga a auréola e ele começa de novo, porque ele entra no carro e aí o cara que passou na frente dele, não sei o quê, você está pensando o que lá, né? Já se transforma. E o pior de tudo, então, aquela máscara que ele usou dentro da casa espírita já foi embora, já tirou, né? Era só ali dentro que era meu irmão, meu irmão, meu irmão. E aí, quando ele está na fila do pão, é outra pessoa. E quando chega em casa, aí é que é o pior. Por quê? Quando chega em casa, aí as pessoas acham assim, todo mundo aqui me ama. Então eu posso falar o que eu quiser, eu posso fazer o que quiser, porque vão continuar me amando. E aí elas se mostram como são. E aí, às vezes, aquele que estava lá, meu irmão, meu irmão, meu irmão, no centro, quando chega em casa, grita com os filhos, com a mulher, uma incoerência absurda, né? Aquela é eu vou dizer assim, não é a máscara, é a retirada das máscaras que a gente utiliza no nosso dia a dia. E aí eu vou dizer, poxa, mas isso é só o nosso vizinho, é só Não, somos todos nós, né? Somos todos nós, uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas nós temos essas infinitas máscaras das quais nos apresentamos aqui. E aí, por isso, André Luiz diz que a nossa vida aqui é um baile de máscaras, porque a gente mostra aquilo que a gente quer mostrar, a gente se apresenta do jeito que a gente quer se apresentar, do jeito que a gente quer que o outro ache que nós somos, né? Agora, eu digo assim, quer me conhecer de verdade? Pergunta para minha mulher como é que eu sou, porque é ela que vai dizer, né, como é que eu piso no calo dela e como é que, né, que eu sou o chato de verdade, né? E a máscara do palestrante espírita, né, que nepotista, né? Porque somos todos um pouco assim, né? Pô, você sabe com quem você está falando? Eu sou palestrante espírita, eu sou professor da ULI, né? Chega na hora lá, vai para o umbral. Então, André Luiz diz que quando chega lá do outro lado, acabou, não tem máscara. Então, esse baile de máscaras que a gente promove aqui, encerrou. Lá nós somos de verdade o que nós somos. Né? Então, seremos atraídos naturalmente para uma instância espiritual compatível com aquilo que somos. Se meu filho estivesse aqui, ele ia falar assim, pai, mas vai contar essa história de novo, porque eu já contei essa história em aulas aqui umas 40 vezes, mas eu vou contar de novo. Quando eu era jovem há muito pouco tempo, né, eu era bem criança, eu estou jovem há bastante tempo, eu tenho contado isso, mas quando eu era jovem há muito pouco tempo, era uma turma, né? Porque antigamente a gente brincava na rua, né? Criança brincava na rua. E aí eu tinha uma turminha de amigos, era o Fábio, o André, e, enfim,
o Marcelo, que a gente chamava o amigão, o apelido dele era amigão. Então a gente tinha uma turma de menino que a gente jogava bola, brincava de pique, aquelas coisas todas eram na rua. Mas a gente tinha horários, né? Então eu tinha que ir para casa 10 horas da noite, era o máximo que a minha mãe deixava ficar na rua. E a rua que eu morava era uma rua sem saída, não tinha muito trânsito, né, e tal, não era perigoso, enfim, era assim. Mas esse meu amigo, o Fábio e o André, eram 2 irmãos, o pai deles só deixava ele ficar na rua até 8 horas. E era mais ou menos o horário que ele chegava do trabalho. Só que assim, a rua que eu morava, tinha na esquina, né, da entrada da rua, tinha um posto de gasolina de um lado e um bar do outro. Ele parava o carro no posto de gasolina para abastecer o carro e atravessava a rua para ele se abastecer. E aí, quando ele já entrava na rua, a turminha já ficava de olho, porque quando a gente via o pai do Fábio, a gente já falava, Fábio, seu pai, aí ele corria para casa, porque se ele ficasse ali, o pai já chegava pegando ele, né? Às vezes pegava ele para levar para casa assim, de puxão de orelha, era desse jeito. E imagina o seguinte, eu era bem criança, né? Eu me revoltava com aquilo, eu falava, puxa, mas não precisa, né? Por que o pai do meu amigo está aqui brincando com a gente, chega aqui, bate nele, bota ele para cima. Mas mais, ainda acontecia algo que era mais grave, porque se chegasse lá em cima, sabe que mãe é sempre um doce, né? Chegava lá em cima, a mãe da Dona Glória falava para ele assim, mas não precisa isso, os meninos estão ali brincando, ele já ia subir agora, eles que me pediram para ficar um pouco mais. Quer dizer, a mãe faz isso com a gente, né? Eles que me pediram, mentira, não tinha pedido nada, sobrava para ela, na mãe também, né? Então, resumindo, um belo dia, o que aconteceu? O seu Milton desencarnou. E aí eu via a vizinhança, o prédio todo que eu morava, né? As pessoas diziam assim, nossa, um santo homem, que Deus o tenha num bom lugar. Imagina que aquilo para uma criança, ouvir falar que Deus o tenha num bom lugar, eu falava assim, gente, olha, eu não conheço esse Deus, porque como é que pode? Um cara que bate nos meus amigos quando eles estão aqui brincando com a gente, ninguém está fazendo nada, bate nos meus amigos, bate na mãe do meu amigo, como é que Deus vai ter esse cara num bom lugar? Eu não conseguia entender aquilo, e olha que eu estou falando, eu era criança, né? Não conseguia conceber aquilo. Mas hoje eu fico pensando, eu acho que as pessoas tinham razão, porque Deus o terá, ou o teve, num bom lugar, bom para ele, adequado ao que ele é, né? Um lugar onde ele vai encontrar pessoas violentas, pessoas, de certa forma, desequilibradas, né, emocionalmente, então é o lugar que ele vai encontrar, né? Então, seremos naturalmente levados a um local compatível com o que somos. Oi, Luiz, eu sou Helder. Tudo bom? Tudo bem. Nesse aspecto aqui, né, no mundo material que a gente vive atualmente, a gente entende que estar entre os diferentes faz a gente evoluir. Uhum. Como é que funciona isso? Por exemplo, tudo bem, a pessoa vai ser atraída para para um lugar compatível com o que ele é. Mas como é que a pessoa vai evoluir se só existem outros iguais ou piores que ele ali naquele local? Perfeito, excelente pergunta. Mesmo entre os semelhantes, a gente tem diferenças, porque é uma questão vibracional. A gente vai aprofundar um pouco essa questão da vibração, lá nas aulas, eu acho que 5, 6 e 7 do ciclo 2, quando vocês estiverem no ciclo 2, porque aí a gente vai falar sobre o perispírito, tem uma aula que fala só sobre o perispírito, portanto, as condições as leis que regem, né, que é a lei da afinidade e as vibrações. Depois vai falar sobre os chakras. Nessas aulas a gente vai entender melhor qual é a condição vibracional, porque mesmo entre os semelhantes existem as diferenças, e você tem toda a razão, porque a gente só cresce com o diferente, né? Se todo mundo for amarelo, não há crescimento aí, né? Tem que ter o amarelo, o vermelho, o azul, o branco, o preto, para que aconteça. E é isso que ocorre na nossa sociedade, nas nossas relações, né?
mas existe uma diferença vibracional que ainda assim faz com que a gente cresça e que se transforme. Beto tem lá atrás. E eu acabei, enquanto chega o microfone, só vou passar aqui a resposta, né? Que nós já falamos, mas eu não passei o slide. Somos todos espíritos imperfeitos, raros espíritos puros. Inevitavelmente não passaríamos para a primeira fase umbral? Todos? Então, existe uma escala, a gente trouxe nesse curso aqui, na aula 3, uma escala chamada escala espírita, e que, de uma forma didática, Allan Kardec cria, vamos dizer assim, categorias, não são rótulos, para mostrar a nossa evolução. A ideia do espírito imperfeito vem daí, dessa escala, porque a primeira etapa da evolução seria a condição de espírito imperfeito. E ele tem uma infinidade de características, né? A segunda etapa, vamos dizer assim, o segundo passo dessa escala seria o espírito bom, que ele também tem características específicas que o tornam espírito bom. E a última, a mais elevada, seria o espírito puro, que seria a condição do espírito que nem tem mais necessidade de reencarnar, porque ele já se despojou das necessidades, né, das más inclinações e das necessidades que o fariam precisar reencarnar. Então, a gente, de uma forma didática, volto a falar, porque não é assim, a gente apontar e falar, esse espírito é imperfeito, esse é bom espírito, esse... São uma infinidade de características e de habilidades que vão, entre uma categoria e outra, entremear isso. Então, não existe a condição de você dizer assim, somos todos absolutamente imperfeitos e, portanto, a gente vai estar todo mundo igual. Não. Dentro da nossa imperfeição, a gente tem uma variedade imensa de questões. E que essas questões postas em relação faz com que a gente cresça, mesmo sendo imperfeito. Mesmo sendo bons espíritos, a gente tem uma gama imensa de habilidades diversas, de questões a serem melhoradas, aprendidas, e que a gente pode crescer dentro dessas diferenças. O que até o Helder, né, trouxe agora é que nos iguais nós realmente não cresceríamos, mas essas escalas que a gente fala e esse termo que a gente usa com muita frequência, né, nos colocando na condição absoluta de imperfeitos, ela é também uma gama diversa e bem grande de diferenças, né? Somos imperfeitos, mas não somos exatamente iguais. As nossas imperfeições são diversas e promovem crescimento, porque eu sou mais imperfeito num aspecto, ela num outro. Quando a gente se relaciona, talvez eu aprenda com ela algo, ensine para essa um outro, que me ensina uma outra, e a gente cresce mesmo na imperfeição. Então, nos próximos slides a gente vai ainda falar um pouco mais sobre isso, mas só para ter uma ideia, dentro da dimensão espiritual, eu acho até que, se não me falha a memória, tem um slide aqui que vai mostrar exatamente dessa forma. A gente tem 7 subníveis dimensionais e que se relacionam ao estado vibracional e ao estado evolutivo de cada espírito. Então, aqueles mais imperfeitos, como você nos trouxe, eles vão ficar nas primeiras esferas, aquelas que são mais grosseiras, e eu diria assim, as 3 primeiras são chamadas umbral. Isso também é um termo que a gente colocou para dizer que são esferas de pouco avanço, de espíritos até que fazem o mal sabendo o que estão fazendo, né? Têm a consciência do mal que fazem, mas escolhem fazê-lo. Então, são essas 3 primeiras esferas. Depois, a gente tem uma 4ª esfera, que vou dizer assim, de transição, intermediária. Aí a gente tem uma 5ª esfera, que já é espíritos que já têm uma certa noção do bem, né, e já fazem porque querem também. Aí a gente poderia dizer são os bons espíritos. Aí a gente pode dizer que vai ter uma última escala, uma última esfera, a 7ª esfera, que seria aquela que os espíritos são os mais avançados. Agora, existe uma relação entre elas, porque mesmo numa mais grosseira, naquele umbral mais grosseirão, tem equipes das outras
instâncias que vão para lá no intuito de ajudar, de oferecer ajuda no sentido de evoluí-los, né? De fazer com que eles entendam a necessidade da mudança. Então há uma interação, vamos dizer, entre elas, mesmo tendo nuances que nos fazem, né, pela nossa vibração, nos fazem ser atraídos para aquela determinada instância. Ficou claro isso ou confundi mais? Na verdade, assim, eu entendo que tem diversos níveis de impurezas, digamos assim, de defeitos e erros. De imperfeições. Mas por menor, imperfeições. Mas por menor que seja, é isso que eu digo, não passaríamos todos pelo umbral, por menor tempo ou não. Tipo assim, o André Luiz, qual foi, pelo menos no meu entender, os defeitos dele? Ele fumava, bebia, tinha uma vida de certa urgia, mas tinha família, era médico e tudo mais. Passou 8 anos no umbral sofrendo. Né? Então, eu digo assim, tem esse grau de imperfeição para determinar o tempo que você vai passar no umbral. Todos, independente, irão passar pelo umbral, por um tempo menor ou não? Então, é fantástica a sua pergunta. Eu, às vezes, algumas perguntas assim, eu digo que eu gostaria de ter 5 ou 6 horas para a gente discutir a respeito, porque cabe isso, né? Existe uma ideia, não vou dizer no senso comum, porque não é bem no senso comum, mas no meio espírita, de que todo mundo é obrigado a passar pelo umbral. É uma ideia real, né? E eu diria assim, enquanto a gente comungar dessa ideia, isso vai acontecer. Todos nós passaremos, de alguma forma, pelo umbral. Agora, vamos analisar. Qual era Você pontuou isso, desculpa, estou te chamando de você, me permita, Márcia, né? Então, Márcia, você pontuou, assim, teoricamente, quais seriam os males que André Luiz vivenciou. Fumava muito, bebia muito, né? Ele era boêmio, perdia noites, né? E aí eu pergunto, será que isso é mal de verdade? Pode ser que algum de nós aqui, não precisa ser muito longe não, beba, fume, perca a noite e não vá para o umbral. Acredita nisso? Sabe por quê? Porque o que vai colocar não é o suposto mal ou o suposto bem, mas é o quanto você entende que aquilo é um mal ou um bem. Por isso eu falei aqui no início que o que colocou André Luiz no umbral não foi ele fumar, não foi ele beber, não foi ele não querer atender, porque tem uma historinha, no filme mostra isso inclusive, que André Luiz não fazia caridade. Ele, por mais que ele era um médico, né, ele não fazia caridade. A secretária dele colocava lá os pacientes e quase que obrigava ele a atender de graça. No final do expediente, ela colocava lá 2 ou 3 pacientes para ele atender, porque ele não queria fazer essa caridade, ele queria receber por aquilo. Mas volta a falar, isso é mal ou isso é bem? Não importa. O que vai acontecer é o quanto ele vai lidar, é de que forma ele vai lidar com aquilo. E ele lidou com a culpa. A culpa de pensar, de achar que isso era mal, foi que levou ele para o umbral. Então, quer dizer, eu posso fumar, eu posso beber, eu posso ter questões que o senso comum julgaria como mais e não ir para o umbral. Mas, todas as vezes que eu achar que isso vai me levar para o umbral, eu vou passar pelo umbral, porque é a minha consciência que vai me levar ou não. Aí, por que eu queria 5 horas para a gente discutir sobre isso? E agora, olha a bomba que eu vou jogar aqui. Será que Bin Laden foi para o umbral? Depois de ter jogado um avião no Pentágono, o outro na Torre Gêmea, o outro... Será que foi? Porque ele fez aquilo em nome da religião dele, de algo que ele achava que era o certo. Se ele não se condena, se ele não se perturba com o ato que, a nosso olhar aqui, eu acho que a gente é unânime em dizer, foi uma atrocidade, né? Mas se ele não se condena, ele não foi para o umbral. Sabe para onde ele foi? Para um céu onde ele encontrou 70 virgens, que é o que a religião dele preconiza, né? Que ele vai, quando desencarnar, encontrar
70, acho que 70, não tenho certeza do número não, mas eu acho muito qualquer número que seja, eu já acho muito. E é isso, porque se ele não se condena, ele não vai. Então não é pelo bem ou pelo mal que se fez, mas de que maneira eu lido com aquilo. Aí sim é o que vai me levar ao umbral. Então se a gente começar a pensar de agora que eu não sou culpado por absolutamente nada do que eu faço, eu devo ser responsável, né, por cada ato meu. Mas se eu não sou culpado por isso, eu não vou para o umbral. Então eu estou dizendo para você, eu não quero ir. Já estou trabalhando porque eu não quero nem nosso lar, já estou querendo passar direto para outra instância. Melhorou? Tomara, que senão tenha te confundido mais. Mas ainda que faz parte confundir. Lá atrás eles estavam já aguardando, depois a gente vem para a Mabel aqui. Boa noite. Boa noite. Eu sou Lina. Seu Luiz, não. Lina, a minha pergunta não é essa, não. Mas isso que você acabou de falar agora não é justo. É mesmo? Não. Vamos reclamar com Deus. Vamos reclamar. A gente muito faz uma confuso. comitiva para... Deus, isso não é justo, não. É muito confuso. Quer dizer, se uma pessoa faz um monte de atrocidades, né? Se ele não se sente culpado, ele não vai para um umbral. Eu falei que ia jogar uma bomba, não falei? Confuso. Falei que a gente precisava de 5 horas para discutir isso, né? É exatamente por isso, porque é polêmico. Você deu um nó na minha cabeça agora. Que bom. Que ótimo. Adoro Mas quando a isso pergunta- acontece. a Aliás, é o pergunta- nosso propósito, sabia? O nosso ideal aqui é criar nó na cabeça das pessoas. A minha pergunta era para complementar, né, a questão que ele levantou. As pessoas vão para um lugar onde vai encontrar semelhantes, né? Aham. E ele falou, então não vai evoluir porque vai para um lugar onde as pessoas estão no mesmo nível que ele. Eu acho assim que uma vez que ele vai para esse lugar, ele vai encontrar pessoas de diferentes níveis, né? São semelhantes, mas não querem mas- dizer, não tem ninguém igual ao outro, né? Então, eu acho que ele vai se dar conta do quão errado ele era, né? E aí, acho que com isso É uma boa visão. ele vai procurar mudar né, mudar a maneira de pensar, né? E vai partir para uma evolução. É uma boa visão. Vai querer sair dali, né? Existe E pensar de uma maneira diferente. Existe agir de um uma maneira aspecto, eu vou dizer assim, da psicologia, que é um aspecto que a gente chama do espelhamento. Aquilo que me incomoda no outro, todas as vezes que eu falo assim, mas essa pessoa faz isso, que coisa horrível. Aquilo que me incomoda no outro é porque ainda tem em mim. Então eu preciso trabalhar em mim para que aquilo não me incomode. E aí quando você encontra num lugar pessoas que fazem exatamente aquilo que você vai achar que não deve ser, você precisa mudar em você aquilo. É uma boa visão para a mudança. Mas o que essa literatura nos traz é que são semelhantes, não são iguais. Sim, isso é melhor. Não tem ninguém, não tem um igual ao outro aqui. Se a gente pegar aqui todo mundo aqui, não tem nenhum que seja igualzinho ao outro. Mas somos semelhantes. A gente está dentro de uma faixa semelhante de vibração. Ele vai se sentir incomodado, né? É Quando bem ele possível. perceber como ele se comportava, né? Bem possível. Vendo as outras pessoas se comportarem de maneiras semelhantes, né? Aham. Ele vai perceber o quanto ele se comportava mal, né? É isso aí. Bem possível. Tem a Mabel, depois traz você, Beto, tem outra pergunta aí. Voltando ainda a essa questão do André Luiz, né? Foi a culpa que ele sentiu da forma desregrada que ele vivia, ainda mais sendo ele um cientista e tendo conhecimento científico daquilo que estava destruindo o seu próprio corpo material, interferindo no espiritual. Mas eu levanto também, que eu me lembro que uma passagem do livro muito interessante, que quando ele teve a oportunidade que o o mentor espiritual dele, o levou para um local como se fosse um grande computador, onde ele pudesse ver ou fazer um exercício de regressão, vamos, entre aspas, ele pôde ver que quem orava mais por ele, que quem pedia por ele, que quem tinha compaixão por ele, era aquela senhorinha que ele Que se era o recusava, pro bono, né? Era né? quem atendia de graça contra a vontade. É que ele se incomodava de atendê-la, porque ela tinha um marido muito doente, asmático, e que ele, mesmo contra a vontade ou com a interferência da secretária, ele atendia de graça aquela senhora. E ele ajudava, de alguma forma, a cuidar do marido.
E ele pensava que ali ele encontraria a esposa fazendo aquela oração, os filhos, mas não tinha ninguém. Só Inclusive a encontrou esposa no plano material já estava com outro, né? reconstruindo sua vida, já tinha um outro companheiro. E ele se decepciona com aquilo. Mas aí essa passagem me mostrou o seguinte. A Mabel está dando um spoiler do filme que ninguém vai assistir mais, porque ela está É, contando o filme todo para todo mundo. Foi você que ventilou. Eu que comecei, né, Mabel? Agora aguente, a né? culpa é sua. Não, Então, culpa não. Então, o que me chamou a atenção isso para um espírito assim meio que sem humildade, muito o próprio orgulho, né? Eu tenho a ciência, eu acredito na ciência. E ele desconhecia, de certa forma, Deus, as leis de Deus, né? Que a gente já teve aqui uma aula sobre elas. E vamos ter Eu mais acho 4. É aquela coisa da arrogância, eu diria, né? O conhecimento me torna poderoso. Mas quando ele chegou diante da morte, ele não teve poder nenhum. Aquele conhecimento dele não servia para nada lá, né? Não Ele é? teve que desenvolver Verdade. outras habilidades, né? Exatamente, ele se esforçou para isso. É tanto que ele evoluiu como espírito. Então, esse cara que ajudou ele lá chama-se Obrigada. Lísias. Não era um mentor, né? Era um trabalhador lá das câmaras de recuperação, né? Como eles... Acho que é recuperação, nem me lembro agora. Mas, enfim, o Lísias foi o cara que ajudou ele a conhecer a cidade, que andou, que mostrou tudo, a divisão organizacional da cidade, né? O Lísias foi que ajudou ele. Mas não era um mentor, não. Ele era um trabalhador de lá. Então, estou começando a gostar, viu, gente? Pessoal, aquela timidez inicial passou. Agora está... Pois não. Então, você falando aí sobre que precisaria, né, umas 5 horas para falar sobre isso. E eu fiquei aqui nos meus pensamentos, também elaborando essa questão da culpa. Realmente tem esse viés, né, da culpa que a gente carrega. Mas também tem essa questão que está ali, que é atraído vibratoriamente para regiões astrais que se afiniza moralmente. Então, uma pessoa como Bin Laden, como tantos outros, eles não vibram em amor, né? A vibração deles não é uma vibração elevada de pureza, de amor, de amor. O que é amor para você? Então, é o bem. É o cuidado com o outro, né? É aquele amor incondicional, o amor para todos. Será que ele não pensa o mesmo? Que ele libertar o povo dele da opressão americana, ele pode pensar, e fazer isso tudo, ele também não está fazendo por amor? Ele está fazendo por amor ao povo dele, que é um amor egoísta, né? Que não atinge a todos, então não é um amor incondicional. Aí o que eu penso é que vibratoriamente ele vai ser atraído para pessoas, para grupos que vibram esse tipo de amor, né? Do primeiro o meu. E o meu é diferente do seu. Não somos todos iguais. Bom, isso perfeito. Porque, né? por exemplo, a gente está falando de ele filosoficamente, né? O pensamento religioso dele diverge do nosso. Sim. Então, tem o grupamento dele, né? E que pessoas que pensam no amor, né? Que talvez a forma que você definiu que pensa do amor, ele pode pensar de forma diferente, mas dentro da filosofia ou dos conceitos da religião dele. Não seria um umbral esse lugar, seria um lugar... seria um tipo de umbral, né? Dependendo aí, em termos de vibratórios. Na nossa visão, que é diferente da dele. É né? isso. Mas se a gente tentar olhar com o olhar dele, a culpa dele não existe. Então ele não iria, em referência ao umbral que a gente está pensando aqui, ele não vai, porque ele não tem esse tipo de culpa. Então, quando eu falei que eu queria 5 horas para isso, eu não estou brincando, não. Porque nem eu estou trazendo para vocês uma verdade absoluta, mas a gente teria uma infinidade de recortes aqui reflexivos, que a gente poderia
ir pensando e ir amadurecendo a nossa ideia e arredondando aqui, e a gente ficaria aí 5 horas por baixo falando a respeito. E talvez a gente não chegue a um ponto de dizer assim, essa é a verdade absoluta. Não chegaríamos. São só reflexões, né? O fato é que a culpa é uma âncora. Ela nos atrai para essa situação. Então, se a gente consegue trabalhar, né, a não nos sentirmos culpados, porque essa questão de bem ou de mal, isso é apenas convenções, né? Então, se eu não me sinto culpado, me sinto responsável, é diferente do aspecto culpa, né? Acho que... boa noite. Meu nome é Oscar, né? Como Tudo você bom, está vendo Oscar? pela minha camisa, no meu céu não vai ter harpa, vai ter rock. Rock and roll, Rock também and acho. roll. Agora, eu acho assim, sobre só um pitaco, né? Ele não vai ter culpa, ele não irá para o umbral. Então eu acho que a justiça divina, no caso dele, se daria de uma outra maneira, através do esclarecimento. Quando chegassem outras esferas, assim, olha, o Corão não diz nada disso, que você vai matar 300 mil pessoas, o que você fez foi terrível, foi horrível, então você vai ter que voltar e voltar e voltar e aprender. Eu acho que ele não sentirá culpa, mas um dia, de alguma maneira ou de outra, não sei por qual, ele será esclarecido. Oscar, brilhante a sua colocação. Realmente é isso. Sabe por quê? Porque ele não prega a reencarnação. Mas a gente já sabe que a reencarnação não é uma propriedade, né? Não é um quesito exclusivo dos espíritas, né? Ou daquelas pessoas que professam religiões reencarnacionistas, né? Todo mundo vai reencarnar e ele também vai aprender. Mesmo não tendo culpa, mas a gente entendendo que não é uma coisa legal o que ele fez, né? Mesmo em nome do amor, se a gente não entende o amor dele da forma dele, mas pensando no julgamento em relação ao que pensamos sobre o amor, ele vai precisar aprender, vai reencarnar e vai chegar a um ponto de não cometer mais atos assim. Mas isso não quer dizer que isso levaria ele para um lugar que a gente está chamando de umbral dessa forma. Ele pode ir para um lugar de aprendizado, para um lugar onde ele vai encontrar pessoas que possam até, outras pessoas que possam até levar ele à reflexão de talvez ele não ter cometido, de ter agido da melhor maneira para exercitar o amor dele. Isso tudo é possível, mas não é o umbral como a gente está supondo aqui, como a gente tem essa ideia, né? Porque é uma ideia que nós construímos a respeito dele. Mas certamente ele terá outras oportunidades de aprender, porque isso, né? Todos nós estamos fadados, né? Independente de ser muçulmano ou de ser espírita ou católico ou qualquer outra religião. A gente vai aprender dessa forma. E a reencarnação é esse mecanismo fundamental nesse aprendizado. Eu acho que tem uma outra pergunta lá atrás, depois chega aqui. Como é que funciona a erraticidade? Isso é o que a gente vai falar hoje a noite toda. Porque esse período, a erraticidade, é esse período em que o espírito está fora da dimensão material, né? Ele está liberto desse veículo material e que ele trabalha, que ele ama, que ele odia, que ele... Odia ou odeia? Agora fiquei na dúvida. Odeia, né? Odeia. Então, e que ele vive. Então, essa é a erraticidade, né? E que ele também vai se preparar para uma nova encarnação, porque ele tem que fechar o ciclo, né? Então, essa é a erraticidade. E é sobre ela que a gente vai falar hoje a noite toda, porque hoje a vida no mundo espiritual é isso aí. Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Não, na verdade, eu só não vou perder a viagem porque a pergunta foi respondida agora. Mas eu li em algum lugar, e se eu não me engano foi na Bíblia, que o pecado ele só consiste como pecado quando você tem consciência de que está cometendo. Do erro, da falha, né? Exatamente. Você falou de Bin Laden,
da falta de culpa. Eu falei como uma provocação mesmo, já para trazer não, claro, e por essa lógica, Hitler também Sim. se encaixa nesse... Perfeito. E a falta de culpa, quer dizer, a culpa que você colocou como uma coisa que pode ser uma âncora, a falta dela, pelo menos nesses 2 casos que a gente usou como exemplo também, levou a consequências bem difíceis, né, da gente lidar. Você acha que a gente consegue transformar a culpa, ainda nesse plano, em alguma coisa positiva, digamos assim, muito a grosso modo? Eu diria assim para você, os consultórios hoje de psicologia estão lotados, né? E não é no intuito de transformar a culpa, a gente não transforma a culpa, mas você entende os seus atos de outra forma, a que não te leve ao sentimento de culpa, né? Quando você entende, né, o seu funcionamento e as suas ações, isso pode te levar a uma maneira, vamos dizer assim, um novo protocolo em que a culpa não faça parte disso. Ela não é transformada, a culpa vai ser culpa sempre, mas você não precisa ter esse sentimento em reação dos seus atos, das suas ações. Então, não é à toa que os consultórios hoje, né, estão aí repletos de pessoas que estão cuidando disso. E um componente muito presente nos tratamentos é a culpa, mesmo que ela esteja subliminar ou que esteja escondidinha ali, né? Você tem outras reações, né, que são mais evidentes, mas a culpa está guardadinha lá, embutida de alguma forma, até você chegar nela e dissolver, dá aí algumas boas sessões de tratamento. Não quer dizer que o problema do mundo seja a culpa, também não vamos generalizar, mas se a gente já puder trabalhar aqui para não se sentir culpado dos nossos atos, pode ter certeza que a gente vai diminuir uma parcela aí de público que vai para o umbral. Pois não. Luiz, o espírito é atraído vibratoriamente para regiões astrais. Nós, encarnados, nós temos altos e baixos. Uhum. O espírito desencarnado, uma vez que ele sai daquela vibração do umbral e passa para uma superior, ele pode retornar? Assim, você galga gradativamente os degraus, né? O que mensura que instância vibracional você vai ser levado é a sua vibração, é a média da sua vibração. Então, uma vez você alcançou verdadeiramente um determinado nível, você não retroage, não volta. Se você é capaz de fazer uma ação em que te colocaria numa instância vibracional mais baixa, vamos dizer assim, não sei se, acho que é a melhor forma da gente entender, menos elevada, então você não iria para uma instância mais elevada, exatamente para não ficar subindo e descendo. Mas você pode ir para uma determinada esfera e você melhorar, você se transformar, você ter progresso e você ascender a uma esfera melhor. Agora, retroagir, não. Porque uma vez apreendida as lições, o espírito não retroage. Aí a gente podia pensar assim, puxa, um cara que foi um serial killer, ele matou, sei lá, 100 pessoas, né? Aí ele vai precisar aprender que não deve tirar a vida de ninguém. Aí ele vem numa outra encarnação, aí ele mata 40 pessoas. Aí a gente pensa assim, poxa, teve uma evolução? Teve, porque na anterior ele matou 300, nessa ele só matou 40. Melhorou. Aí ele vem numa outra encarnação, aí ele mata 2. Pô, ele melhorou. Aí ele vai chegar depois a uma outra condição que ele não mata nenhuma. Aí, lembra que a gente falou nas aulas passadas que tem as provas e as expiações, né, que estão dentro do planejamento reencarnatório? Ele vai passar lá por uma provação onde ele vai ter a oportunidade de matar. Ele vai estar com a faca e o queijo ali, talvez não seja a faca e o queijo, né? a arma pronta para ele fazer a ação.
e aí ele não faz, opa, esse cara aprendeu mesmo a lição, né? Tá valorizando a vida agora. Mas se ele chegar naquela condição, então ele passou uma vida inteira e não matou ninguém. Aí a gente pensa assim, não, agora ele já ascendeu, ele está bem. Aí ele passa por uma prova, aí vamos colocar ele logo no nível 5, vou inventar um nível aqui. Vamos botar ele no nível 5. Aí ele passa por uma prova onde ele teria a oportunidade de fazer, a condição de fazer, e ele faz. Não, tá vendo? Não era nível 5, não era nível 4. Isso não acontece. Porque se ele ainda tem aquela condição de acontecer, ele não vai para o 5, ele vai ficar no 4, até que ele realmente seja aprovado, que entenda que ele aprendeu. Não sei se o exemplo, não sei se eu fui muito feliz com esse exemplo, mas deu para entender? Né? Não vai ficar tendo essa oscilação de vai para lá, vem para cá. Eu só pensei na situação do Bin Laden que você estava falando, de novo. Né? Uhum. Porque se ele não tinha cada esse vez que eu trago isso numa culpa, aula, a gente passa a aula toda falando do Bin Laden. Eu digo assim, se ele passou do umbral, porque ele não tinha, talvez, carregando com ele essa culpa ou esses sentimentos. E no momento que ele vai buscando um esclarecimento, né? Será que ele não retroage mais? Ele já está naquele nível. Ele vai passar por várias encarnações até que ele realmente chegue num nível aí de melhor entendimento. Okay. E mesmo nós aqui, quando a gente acha que a gente já aprendeu alguma coisa, está dentro dessa faixa que eu digo, essa faixa vibracional, né, que a gente pode estar vibrando de uma forma mais sutil e pode estar vibrando de uma forma mais rasteira, mas a gente está no mesmo nível aqui, dentro de uma faixa vibracional. Porque é para não ficar pula para lá, pula para cá, não tem isso. Pulou para cima é porque você já está mesmo no ponto de estar lá. Né? Acho que tinha... era aqui. Boa noite, Geisa. Tudo bom, Geisa? Estaríamos confundindo umbral com inferno, uma vez que o inferno, a visão teórica, né, que a gente tem é de ser algo condenatório. Uhum. E o umbral seria meramente vibração daquilo que o espírito julga ser culpa. Então, assim, são semelhantes. A gente falou muito de Bin Laden e de outros exemplos, então a gente, no meu entendimento, eles deveriam ir para o inferno, né? Seria um umbral. Então, são situações distintas, eles não se assemelham. São nomenclaturas religiosas. O católico, ele trata, né, o céu e o inferno. Né? Que seria a instância onde predomina o mal, seria esse lugar chamado inferno. E o lugar onde predomina o bem é o céu. Né? O espírita, ele vai dizer que existe uma instância onde predomina o mal, chamada umbral, e que as outras instâncias que predominam o bem e o amor são as esferas espirituais. Então, são nomenclaturas. Mas se a gente quiser fazer essa correlação, então o inferno seria o umbral. Né? Agora, não só, porque eu falei até do catolicismo, mas eu me lembro que tinha uma novela dessas também, eu falei que eu não era noveleiro, né? Que o pessoal, aliás, o jargão das pessoas, eles diziam assim, o fulano fez tal coisa, vai queimar no mármore do inferno. E se não me engano, era uma novela de indiano, era Caminho das Índias, né? Era uma coisa assim, o pessoal vai queimar no mármore do inferno. Então, eles têm também uma ideia, né, de um castigo eterno, perpétuo, né? Algo assim. O que, quando a gente fala de umbral, não existe essa hipótese de ser eterno. Ele é eterno enquanto dure a sua culpa, o seu pensamento que te leva àquele lugar. Uma vez você mudou essa ideia, você transformou, você não tem que estar mais lá. É o exemplo de André Luiz. Passou 8 anos lá até que ele se deu conta, né, que ele podia estar melhor e pronto, ele saiu dali. Né? E dentro dessa ideia do inferno, a religião traz, né, que a pessoa ficaria eternamente lá naquela região. Né? A gente pode dizer que é mais ou menos a mesma coisa, respeitando as ideias religiosas de cada um deles. Né? Assim, pelo que um pouco que eu entendi, então será que ir para o umbral, no caso, não seria bom? Talvez. Não aceleraria o processo da
melhora, da harmonização do interior. O que é bom e o que é mal? Digamos assim, ele ultrapassar mais rapidamente essas etapas de aperfeiçoamento, de melhora espiritual, de... Pronto, não sei passar pelo umbral e acontecer isso, vai ser bom. Não é nesse caso de... Perfeito. Osama Bin Laden, talvez ele ir para o umbral ser mais rápido que esperar várias... Seria bom, mas só que a condição, né? Existem alguns pensamentos religiosos que quando a gente desencarna, né? Na hora do seu desencarne, você passa por um julgamento, né? Alguém vai julgar se você vai para o céu ou se vai para o inferno, né? Então tem uma ideia egípcia que Anubis, né, o deus que vai pesar o seu coração. E se o seu coração for muito pesado, você vai pro o Hades, já eu estou misturando as mitologias aqui. Você vai para o umbral, né? E se o seu coração for leve, quer dizer, se as suas ações foram boas, né? Então você vai para o céu. Mas não existe essa condição do julgamento, né? O julgamento é seu, é aquilo que você sente do que você fez. Então, o que vai determinar se você vai para um lugar ou vai para o outro é aquilo que você é, né? E será que a culpa, nesse caso, não conduziria a pessoa ao arrependimento e então, a partir disso, ele poderia se melhorar mais rapidamente? Perfeitamente, poderia. Mas se você conseguir se livrar da sua culpa agora, você não precisa ir para o umbral para você se arrepender lá, porque você já resolveu aqui. Entendi. Então, ir para o umbral numa condição dessa é bom? Claro que é, se isso vai te levar a essa condição. Mas se você tiver essa condição antes de ir para lá, por que você tem que passar por lá? Eu não quero ir. Boa Tudo noite. bom? Boa noite. Então, no caso, se livrar da culpa ainda aqui seria conhecer mais sobre o bem, fazer o bem, trabalhar o bem. Isso seria se livrar da culpa de fazer o errado, né? Porque culpa a gente sente quando acredita que fez o errado. Como eu trabalho a culpa acreditando que fiz errado? Isso é porque eu tenho conhecimento do que é certo. Eu não tenho como... Então, eu não tenho como a gente... no nosso tempinho aqui... Aliás, eu estou adorando ser metralhado de perguntas. Eu estou adorando. Mas não tem como a gente trabalhar isso em relação da culpa. Mas vou contar uma história aqui. Isso foi uma peça de teatro. Num dado momento, imagina a cena... Estava descendo por uma corda, vindo da direção de cima, uma figura assim avermelhada, com chifres e um rabo e um tridente. E essa figura, quem é essa figura? Nem imagino quem seja. Nem imagina? Bom, acho que tem muita gente aqui que imagina. E essa figura estava descendo numa corda e num dado momento ele olha para cima, mas senhor, você quer que eu vá lá mesmo perturbar essas pessoas? O que é o bem e o que é o mal, né? Qual é a ideia que a gente tem de Deus? Que ele é o quê? O bem. Absoluto, né? Como existe, se ele é o que criou tudo, construiu tudo, as leis são todas dele, como é que tem o mal no mundo? Quem criou o mal? Me diga quem colocou a serpente lá onde estava Adão e Eva, naquele paraíso. Quem botou a serpente lá? Não tinha ainda o demônio, foi criado ainda, porque Deus tinha acabado de criar o mundo. Estava apenas Adão e Eva. Aliás, eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês já ouviram falar ou sabem por que a Eva foi criada da costela de Adão? Não. Nunca ouviram falar isso? Porque a mulher é um ser que é um osso duro de roer. Por isso é que ele teve que usar a costela. Então imagina que num paraíso onde só tinha Adão e Eva, não existia ainda o mal, quem botou a serpente lá? Então, a gente falar sobre o bem e o mal precisaria de 10 horas, não vai caber mais as 5 que a gente está falando lá. Mas eu quero deixar isso para que vocês pensem
a respeito disso. E, da mesma forma, a gente desconstruir a ideia do conceito de culpa, é só se eu fizer o bem. O que é fazer o bem? Então, desconstruir o conceito de culpa é algo que a gente vai ter que trabalhar isso ao longo de mais tempo, né? Eu trago apenas... A minha ideia é realmente... não sei se foi Chacrinha, né, que falou que eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Então, eu também estou aqui mais ou menos que nessa missão, né, de trazer algumas coisas que vão fazer vocês pensarem, que vão fazer vocês refletirem a respeito. Então, a culpa é nesse sentido, mas não dá para a gente definir essa trajetória apenas em fazer o bem. É por aí, mas o que é fazer o bem? O que é fazer o mal? Né? Não, foi meio a respeito disso que você já acabou comentando aí, né? Porque essa questão da culpa, em algumas religiões que tem essa questão do julgamento, né? A culpa é construída anteriormente para que você se sinta... Nas bases daquela doutrina, né? né? Eu tenho uma filhinha de 3 anos, né? E aí a pessoa, não é batizada ainda, a pessoa comentou que precisava batizar ela. Aí eu falei, mas... por que e tal? Ela falou porque ela tinha o pecado original. Então, muitas vezes é construído desde da infância isso na nossa mente, né? E às vezes até a pessoa adulta ainda carrega essa culpa, essa ideia dessa culpa. E uma frase que eu gosto bastante é: ame suas escolhas, né? E acho que meio que libertadora em relação a essa questão da culpa. Você me lembrou uma outra historinha, que não é uma historinha, é uma vivência, né? Aconteceu comigo. Eu estou estudando o Espiritismo, deixa eu ver, tem 21, há uns 27, 28 anos. Eu estou estudando o Espiritismo, não sei nada ainda. Alguém naquela hora falou assim, não, mas eu não sei nada, nenhum de nós sabemos ainda, a gente está aprendendo. Mas antes disso, eu fui católico, eu passei pela Umbanda, e eu fui para o protestantismo. Eu fiz o curso de pastor da igreja, né? E fui ordenado pastor. Antes de ser ordenado, olha a confissão que eu estou fazendo, eu simplesmente assisti num culto, tinha uma pessoa, uma criança tetraplégica logo na primeira fila, e o pastor falava sobre o pecado original. E quando terminou, eu perguntei para o pastor, mas pastor, ela nasceu agora, ela nasceu com essa deficiência física. Em que momento ela pecou? Né? Como ela poderia trazer um pecado se ela não tem consciência da sua própria existência ainda? Aí ele falou, não, são os mistérios de Deus. E nós não somos capazes de entender sobre os mistérios de Deus. Eu falei, pastor, eu ainda não consigo entender. Então vamos para o bispo. Tá bom, vamos para o bispo. Bispo, aquela criança pequena, tetraplégica, como é que ela pode ter pecado? Em que momento da vida dela que ela pecou? Não, isso não é dado ao homem o direito de saber. Mas quem não dá o direito de saber? É Deus. Eu falei, então, pastor, me perdoe, mas eu não vou professar esse Deus, porque eu não consigo conceber que aquela criança tenha um pecado gerado nessa existência. O estudo do Espiritismo vem me dizer o seguinte, que aquela criança que está naquele corpinho ali, com limitações físicas, é um espírito antigo. E não foi... me perdoe, eu esqueci, eu pulei uma parte. O bispo ainda disse que quem pecou para aquela criança foi o pai e a mãe. Não foi ela, foram os pais. Eu falei, me perdoe, mas eu não posso professar esse Deus, porque eu não consigo conceber que fulano pecou e eu vou pagar pelos pecados de outra pessoa, mesmo que sejam os meus pais. Não consigo. E eu não fiquei. E o que acontece é que aí, estudando o Espiritismo, a gente entende que aquele
espírito ali preexiste. E que se houve a necessidade, e a gente entende hoje que pela questão do aprendizado, há uma questão em que aquele determinado espírito, mesmo num corpo cheio de limitações, é o que ele necessita para que ele aprenda. Mas houve, em algum momento, o motivo para que aquilo acontecesse daquela forma. Eu poderia trazer, mas eu não consigo imaginar que a pessoa vai aprender num corpo tetraplégico. Vai aprender sim. Imagine que cada um de nós tem predisposições, temos tendências, né, a reagirmos ou agirmos de alguma forma. Um determinado cidadão tinha uma pré-determinação, tinha uma tendência a ser um suicida. E ele veio numa encarnação e se suicidou, aos 8 anos de idade. Aí ele foi preparado e tal, reencarnou de novo. Quando ele estava com 9 anos de idade, ele se suicidou de novo. Mas ele precisava ter uma reencarnação, ele precisava aprender. Aí ele foi preparado novamente, vamos tentar de novo. Ele, aos 10 anos de idade, ele se suicidou, se afogou. Aí falaram, não, a gente tem que dar um jeito nisso. E aí colocaram ele, reencarnou de novo, colocaram ele num corpo onde ele não tinha a condição de se suicidar. E aí ele teve a oportunidade de ter uma encarnação inteira e naquela relação, imagina o quanto as pessoas que cuidavam dele amavam ele e cuidavam dele. E nessa relação de amor que ele recebia, ele conseguindo ter uma trajetória inteira encarnatória, ele diluiu a tendência dele de tirar a própria vida. Então, eu digo para vocês, onde está o amor divino em uma criança nascer tetraplégica? Encontramos uma solução para isso? Não foi na culpa do pai e da mãe. Não foi no pecado da criança naquele momento, porque ela não teve pecado. Então, o Espiritismo prega uma fé raciocinada, né? Prega a que tenhamos um entendimento racional, né? E não aquela questão da fé cega, daquilo que a gente não consegue conceber. Então, esse é o ponto, né, a respeito disso que você comentou agora, né? Eu estou apenas dando a minha caminhada, né, no Espiritismo. Mas eu penso assim, sobre a culpa. Nós aqui, basicamente, fomos criados na tradição judaico-cristã. E que é uma tradição que procura culpar. Porque a partir do momento que você culpa, você domina. Então, os sacerdotes, principalmente nas eras mais antigas, né, utilizavam disso para poder dominar o povo. Você culpa, você pecou, você não vai para o céu, só vai para o céu se fizer isso. E foi ensinado, né, e aí eu me lembro sempre de Vinícius de Moraes, né, que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E Vinícius de Moraes sempre dizia, me mostre o rascunho com firma reconhecida em 3 cartórios celestiais. Né? Então, eu acho que a gente tem que desconstruir também a Bíblia. A Bíblia era, no Antigo Testamento, um código de conduta, né? De leis. Se você matou alguém, alguém pode lhe matar seu filho, salgar a casa, derrubar e tocar fogo em tudo. Você encontra tudo na Bíblia. É igual a Constituição brasileira. E os homens que escolheram o que é que tem que ter lá na Bíblia. Existem uma série de outros evangelhos, existe uma série de outras coisas que estão escondidas a 7 chaves. Então, eu acho que, como dizia o nosso mestre, a gente tem que separar o joio do trigo. Esquecer essa cultura antiga de culpa, de pecado, de que já nascemos condenados e procurar novos horizontes. Perfeito. Eu só diria assim, a gente não tem que desconstruir a Bíblia, mas a gente tem que ressignificar, a gente tem que contextualizar, né, os seus textos. Como está, né, na moda, reengenharia, então, fazer uma reengenharia. Pois é. Está lá na Bíblia que a mulher adúltera, ela deveria ser apedrejada, né? Hoje é uma atrocidade, a gente não vai imaginar isso, né? Aliás, nos exemplos, porque é um livro extremamente paternalista, né? Então é a mulher que é adúltera, né? Não, poderia ser o homem, né? Mas naquela época não ia retratar dessa forma. Mas
apedrejar o homem ou a mulher, para nós agora é uma atrocidade, mas isso está lá na Bíblia como uma lei. Então não é uma questão de simplesmente desconstruir, mas de ressignificar. O que isso queria dizer, né? E o que isso poderia significar hoje, né? Então a gente ressignificar hoje. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu realmente provoquei vocês a perguntarem e eu gostei porque a gente fez várias reflexões. Mas eu trouxe 84 slides e eu não consegui passar do quarto ainda. Então agora acho que é melhor dar uma adiantada aqui nos slides, porque eu acho que a gente já falou até... Oi? A plaquinha vai aparecer daqui a... Ó, já está aparecendo, ó. E vai aparecer ali e a gente não vai conseguir. Então agora eu vou só exibir os slides para vocês. Ó, vou ficar passando os slides aqui, porque eu acho que também a gente já contemplou a maior parte dos objetivos que a gente tem para essa noite, né? Mas então o espírito será atraído vibracionalmente. Então aqui a gente falou tanto do filme, né? Essas são algumas fotos ali de cenas, né? Das cidades, para que a gente entenda ali, ó, que são estruturas. Aqui é uma cidade, né, da dimensão material, ali uma cidade da dimensão espiritual, né? Então, a vida espiritual seria, então, a vida verdadeira? Será que é lá que é de verdade, o que nos sugere que aqui é de mentira, né? Nada disso. As duas coisas são importantes porque integram, né, o desenvolvimento do ser que somos. Esse texto aqui, acho que define a aula toda, tudo que a gente falou até agora. Diz assim, ó, após o desencarne, continuamos a nossa individualidade. Isso é, teremos os mesmos conhecimentos, qualidades, defeitos que tivemos em vida. A morte não nos livra das imperfeições. Seguiremos pensando da mesma forma, o espírito será atraído vibratoriamente a regiões astrais com que se afiniza moralmente. Se formos excessivamente apegados à vida material, ficaremos presos no mundo terreno, acreditando que ainda estamos fazendo parte dele. Essa situação perdurará por certo tempo, até que ocorra naturalmente um descondicionamento psíquico. A partir desse ponto, o espírito será conduzido a cidades espirituais compatíveis, onde receberá instruções para mais tarde retornar à carne, né? Então, a erraticidade, né, que você falou ainda agora, é esse períodozão, olha lá, chegou a placa, tá vendo aí, gente? Então, é esse períodozão aí que a gente passa, né, vivenciando fora da matéria, fora da carne, e que se prepara de alguma forma para retornar para ela. Bom, então, vou avançar um pouquinho aqui, porque a gente só tem 10 minutos agora para explicar isso. Eu acho que eu mesmo, se não me falha a memória, estive aqui com vocês na aula 3 e falei das duas condições, né, dos dois princípios que Deus cria. O princípio espiritual, que se desenvolve e vira o espírito, né, e o princípio material. O princípio espiritual, né, se apropria do princípio material e se desenvolve. Mas quando a gente está falando das instâncias espirituais, o que rege as construções? É esse princípio material e as suas nuances todas, né? Então, o nosso enfoque, né, desse tema não é mais a questão do princípio espiritual, e sim a do princípio material, que tudo se deriva daquele fluido primordial chamado fluido cósmico universal. Bom, o fluido cósmico é uma substância que se deforma continuamente quando submetida a uma tensão, é um subconjunto das fases da matéria. Os fluidos incluem os líquidos, os gases, os plasmas e, de certa maneira, os sólidos, né? O que está lá naquela enciclopédia Wikipedia. E como é que a gente percebe as suas dinamizações, né? Ela vai de um estado, de uma condição mais sutil, quer dizer, muito dispersa, vaporosa, né? Leve, pouco aglutinada, até uma condição muito grosseira, muito densa, material, né? Tangível, enfim, ela passa desde uma coisa que a gente não consegue perceber nessa dimensão até algo
bastante sólido o suficiente para a gente entender. E a outra forma da gente nomear ou se referir é você pensando que o fluido cósmico ele é menos denso em relação à matéria física, que é mais densa. São as duas maneiras que a gente tem de pensar nisso. E em relação aos fluidos, como é que ocorre? Do fluido cósmico universal se origina a matéria ponderável, que é as matérias que a gente conhece na dimensão material. E que são elas, né? Os estados da matéria. O primeiro, o estado sólido, todo mundo conhece isso, né? A matéria sólida. Aí a gente tem uma outra, a líquida, né? É matéria. Aí a gente tem uma outra, que é a gasosa. Essas duas aqui compõem o que a gente chama dos fluidos materiais. Agora, desse mesmo fluido, ele forma as matérias chamadas imponderáveis, são aquelas que a gente não são tangíveis, a gente não consegue tocar, medir, aferir, de certa forma. Dessa matéria, forma a matéria que compõe o nosso corpo espiritual, o perispírito. Então, é exatamente essa matéria que forma aquele veículo que o espírito se utiliza na dimensão espiritual. Assim como tudo que a gente encontra e que reconhece naquela foto que a gente mostrou, as cidades espirituais, são formadas por essa matéria, né? Essa dinamização do fluido cósmico forma a estrutura material do mundo espiritual. E também forma todos os fluidos espirituais, né? Einstein definiu muito bem que a energia, né, tudo que a gente chama de energia, é a matéria, né, e que a matéria é a energia condensada. Então, o que supre, o que nutre o corpo espiritual é o quê? Energia. E energia é o quê? É essa matéria dinamizada. Só 5, olha só, essa placa me assusta. Então, o espírito que somos, passando por todas essas nuances da matéria, ele vai passar da matéria mais bruta até a matéria menos bruta, né, mais sutilizada, a que forma, inclusive, os nossos corpos, né? O princípio espiritual vai utilizar esse tipo de matéria e volta um pouquinho, e a matéria e o espírito, né, nós vamos utilizar essa matéria chamada matéria animalizada, né? Que é a que compõe os nossos corpos físicos. Essa equação aí de pensamento mais vontade é a ação. Já ouviram falar em forma-pensamento? Né? Aquilo que a gente pensa, forma, cria forma, porque cria forma nessa matéria sutil, que é a matéria do nosso pensamento. Faz parte daquelas dinamizações todas da matéria do mundo espiritual. Então, através da manipulação dos fluidos, os espíritos constroem as suas moradas e se organizam de acordo com sua evolução espiritual. Cidades, colônias, organizações diversas são construídas pela utilização e manipulação do fluido cósmico universal. Quanto mais evoluído o espírito, mais capacidade ele tem de utilizar diferentes tipos de fluidos e é pelos fluidos as suas modificações que estruturam as cidades astrais. A alimentação dos espíritos desencarnados também se dá através de fluidos próprios que utilizam o corpo espiritual. Então, enfim, tudo que a gente conhece aqui na Terra e que a gente atribui às matérias físicas, né, as matérias mais densas, existe exatamente igual na dimensão espiritual com esse outro tipo de matéria. Então, aquela ideia da gente estar lá naquele gramado verdinho, só com um coelhinho saltitante e etc., a gente pode desconstruir essa ideia com segurança, porque seremos lá o que somos aqui. E se lá ou aqui a gente desenvolve uma determinada linha de aprendizado, ou de estudo, de trabalho, de relações, lá na vida espiritual teremos as mesmas condições ou as mesmas opções para esse desenvolvimento. Então, ainda tenho quantos minutos? 2? Só posso me despedir agora.
Bom, eu ainda teria, eu brinquei com vocês que seriam ainda 80 e tantos slides, é uma brincadeira, teria alguns slides a mais, mas eu acho que até dentro das nossas perguntas a gente conseguiu contemplar tudo aquilo que a gente pontuou nos objetivos dessa noite. Eu sempre gosto de mostrar os slides porque a ilustração às vezes traz uma ideia muito legal, mas a nossa interação foi muito boa e discutimos bastante. Espero ter colocado algumas bombas reflexivas, né? Porque eu acho que todo mundo agora vai pensar no Bin Laden, vai pensar nas culpas, vai pensar nas relações entre o bem e o mal e entender que na vida espiritual ninguém vai para lá para não fazer nada, que a gente vai para lá continuando o nosso desenvolvimento e que encontraremos lá situações semelhantes, né, às que encontramos aqui. Então, acho que isso aí pontua bem a nossa relação entre essas dimensões, a material e a espiritual. Para a gente finalizar, alguma pergunta mais, alguma dúvida que finalize? Que bom. Então, pessoal, muito obrigado. Mais uma vez, foi muito bom estar aqui com vocês e até um próximo encontro para a gente trazer mais confusão aos pensamentos de vocês. Boa noite a todos, muito obrigado.